Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vamos agora para capítulo 4, falar sobre origem da vida e noções de métodos científicos, ok? A origem dos seres vivos. Esta videoaula ela pertence a uma playlist chamada Decifrando o Material do Poliedro. E nós estamos na frente 1 de um material chamado Tetra pré-vestibular, ok? Excelente material produzido pelo Sistema Poliedro, os meus parabéns e é claro que nós vemos o resultado nisso nas aprovações. Se você não conhece esse canal, se inscreva, compartilha e clique nas notificações para que toda semana você possa ser avisado sobre videoaula Decifrando o Poliedro. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Então, galera, esse é o capítulo 4 mesmo da frente 1. Se eu não me engano, é o último capítulo da frente 1, beleza? Origem dos seres vivos e o método científico. Vamos falar sobre origem da vida, né? Tratar sobre vida é um tanto quanto complexo. Alguns dizem que vida é a ausência de morte, mas isso ainda é muito subjetivo. Grandes filósofos tentaram comprovar o que é isso, a biologia também tem os seus palpites, mas nos atentamos às características da vida. As características ou atributos de seres vivos, como presença de célula, material genético, reprodução, irritabilidade, movimento próprio, mutações, reprodução, evolução, adaptação e assim vai, ok? Bom, em relação às teorias sobre a origem da vida, nós temos as seguintes. Criacionismo. Primeira teoria aqui importante para vocês, ela não é uma teoria científica, então ela demanda de fé, ela depende de fé. Criacionismo é um pouco complexo a gente abordar aqui, porque existe uma diversidade religiosa entre vocês aí, telespectadores. No criacionismo é muito bom nós entendermos que pelo menos duas vias são distintas. A via politeísta e a via monoteísta. A religião politeísta é aquela religião na crença de vários deuses, enquanto que a religião monoteísta é a crença em um único Deus, beleza? Então nós não podemos falar acerca do criacionismo. Claro, só lembrando daquela passagem bíblica do criacionismo cristão, onde diz que Deus criou o universo, o mundo em 7 dias. E também tem que lembrar da passagem em que moldou o homem do barro da argila ou do barro da terra, soprando-lhe nas narinas a vida. É o sopro divino. Segunda teoria, galera, fixismo. Ela é um ramo do criacionismo. Ela depende do criacionismo. Fixismo diz que as espécies são fixas, imutáveis. Elas não se modificam. Ela vai muito de encontro com a passagem chamada da Arca de Noé, onde casais foram então resgatados de animais e nós temos esses animais fixos. Eles não evoluem. Mais tarde, um cara chamado Charles Darwin, ele vem quebrar essa ideia de fixismo, propondo o evolucionismo por seleção natural. Beleza? O principal defensor do fixismo foi o senhor Linneu, o mesmo Linneu que tu conheces lá na taxonomia, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Agora vamos falar da próxima teoria, panspermia cósmica, teoria extraterrestre, teoria das sementes cósmicas. A teoria panspermia cósmica é uma teoria muito aceita pela NASA e por muitos físicos. Acredita-se que a vida não surgiu na Terra, surgiu em algum outro local do planeta, não sabemos explicar como, mas que chegou à Terra de carona e asteroides, meteoritos, beleza? Trazendo então o rastro da vida. Essa teoria de fato não explica como surgiu a vida, diz que a vida chegou de carona e ela também ainda não explica como que esses seres vivos aí, por mais que fossem primitivos, sobreviveram durante essa viagem astronômica, essa viagem cósmica, né? Afinal de contas, nós temos lá no espaço Sol que pode elevar a temperatura, a escuridão que faz congelar, os raios ultravioletas e assim vai. Mas a NASA tem evidências para essa teoria, como meteoritos com fragmentos de vida. Além do que, a NASA fez um experimento aí há poucos anos, colocando as bactérias fora da estação espacial. E após um ano, elas ainda continuavam vivas. Uma outra teoria, a teoria que fala sobre abiogênese ou geração espontânea e biogênese.
onde diz que vida vem de vida através de processos reprodutivos. A biogênese, o primeiro lá, geração espontânea, diz que a vida veio da matéria bruta, matéria inanimada, devido a uma presença de uma força chamada força vital. Exatamente. Nos tratados de Aristóteles, ele, que era defensor da geração espontânea, coloca a palavra força vital como pré-requisito para transformar a matéria inanimada em matéria animada. Aristóteles, dentre os seus tratados, disse que de pequenas pedras situadas em gramas ou capinzais é possível originar naturalmente coelhos. Outra passagem que está em sua obra é que troncos de madeira rio abaixo podem dar origem a crocodilos ou jacarés. Beleza? Tudo bem? Ok. Outro defensor da geração espontânea é o Sr. Van Helmont. Van Helmont, ele é pós-Idade Média. Então, por volta aí de 1500 e alguma coisa. Van Helmont, que era médico, escreveu um protocolo, uma receita de como fabricar ratos caseiros. E para isso, você deveria seguir o protocolo. Junte um punhado de milho e trigo, coloque num canto escuro com uma camisa fétida, fedorenta, suada. E após 21 dias, teremos ratos. Hoje em dia, nós sabemos que o milho e o trigo é a oferta de alimento, a camisa suada fétida dá uma condição confortável aos ratos e é provável que lá eles criaram moradia, formando a sua ninhada, ok? Outro defensor da biogênese é um cara chamado John Needham. Sim, John Needham. No momento em que o microscópio fazia sucesso, ele fez um experimento com caldo nutritivo, comprovando que o caldo brotava micróbios, germes espontaneamente. Galera, a gente sabe que o caldo se contamina com os micróbios que estão no ar. Porém, nesta época, eles não tinham noção que germes e micróbios estavam presentes no ar. Para eles, do caldo nutritivo, quando iam olhar no microscópio, eles viam uma pulverização de vida, acreditando que houve geração espontânea. Já no time da biogênese, ou seja, o segundo nome lá, ó, biogênese, onde diz que vida vem de vida por processos reprodutivos, nós temos um sujeito chamado Francesco Redi. Repetindo, Francesco Redi. Francesco Redi, ele trabalhava com cadáver e defunto. É como se fosse um médico legista, trabalhando no Instituto Médico Legal. A sua época dizia que da carne podre, putrefada, surgia espontaneamente vermes e moscas. E ele sabia que esse processo não era verdadeiro. Então, usando de método científico, usando do empirismo, ele fez o seu experimento, onde ele pegou 2 potinhos, em um dos potinhos ele colocou carne e cobriu com gaze. No outro potinho ele colocou carne e não cobriu com gaze. Ele percebeu que as moscas sobrevoavam devido ao cheiro de carne podre, mas as moscas só tinham acesso ao vidro ou ao pote destampado de gaze. Desta forma, depositando os ovos que davam origem a larvas e moscas. Ora, no pote em que tinha carne, porém coberto com gaze, não surgiu espontaneamente moscas, e assim ele comprovou que pelo menos os seres macroscópicos não se originam espontaneamente. Falando em método científico, o método científico, gente, ele é um método usado pela ciência. E o que faz o método científico? Através da observação e da presença de um problema, elabora-se uma hipótese. Sim, elabora-se uma hipótese. Depois você tem que testar essa hipótese. Testando essa hipótese, você tem um resultado. E então você pode expor a teoria. Um outro sujeito defensor da biogênese, vida vem de vida, é um padre chamado Lázaro Spallanzani, que fez o mesmo experimento do Needham, colocando caldo nutritivo num vidro, mas ele vedou hermeticamente esse vidro, de tal forma que o caldo não era contaminado com os micróbios que estavam no ar. Todavia, percebendo que não surgiu espontaneamente vida no seu experimento, o time de oposição, ou seja, os defensores da geração espontânea, disseram que Spallanzani, ao vedar a vidraria, impediu que a força vital adentrasse, transformando o caldo nutritivo em micróbios. Então, o experimento do Spallanzani não teve uma força diante da comunidade científica. Agora, Louis Pasteur
participando de uma espécie de competição, conseguiu comprovar através do seu experimento do gargalo em pescoço de cisne. Na verdade, ele dobrou o pescoço do vidro, colocou caldo nutritivo e ferveu como seus colegas também. Porém, a engenharia desse objeto fez com que os micróbios, os germes que entrassem com o ar, ficassem na curvatura do gargalo, atuando como um belo filtro e de tal forma que o caldo nutritivo não fosse contaminado. Então ele provou de vez a teoria chamada biogênese, onde diz que vida vem de vida. A importância do Louis Pasteur é diversa quando se trata de indústria. A começar pelo método de pasteurização, que é um método onde esteriliza determinados alimentos, como o leite longa-vida pasteurizado. Além disso, ao propor que os micróbios estavam no ar e eram os responsáveis por contaminar o caldo nutritivo, ele conseguiu salvar diversas vidas pós a sua experiência. Vidas essas que eram ceifadas devido à falta de higiene durante um processo de cirurgia ou mesmo durante o evento de parto. Ok, galera, mas se vida vem de vida, como surgiu o primeiro ser vivo? Para isso nós temos a teoria de Oparin-Haldane, ou teoria da evolução molecular, ou ainda teoria heterotrófica. Alexander Ivanovich Oparin e John Haldane provavelmente inspiraram-se num livro de Charles Darwin, onde Darwin disse que é possível que no passado gases primitivos reagiram entre si, formando os primeiros compostos orgânicos que seriam a matéria-prima para a primeira célula. Então, Oparin e Haldane acreditavam também que a atmosfera da Terra era formada por chamados gases primitivos. Gases primitivos esses que eram metano, amônia, vapor de água, gás hidrogênio, gás carbônico e gás nitrogênio. Vou repetir: metano, amônia, vapor de água, gás hidrogênio, gás carbônico e gás nitrogênio. Esses gases, devido à energia contida na atmosfera, como raios e relâmpagos, ultravioleta, alta temperatura e choques de asteroides e meteoros, esses gases reagiram entre si e formaram aminoácidos que, por sua vez, formaram proteínas, dando origem depois a estruturas um pouco mais complexas, conhecida por coacervados. Coacervados ainda não são células, mas corresponde a um passo para formar as primeiras células. Essas células, ou protocélulas, viviam numa região sem oxigênio, uma região anaeróbia. Então é muito importante acreditarmos que o primeiro tipo de metabolismo refere-se ao metabolismo de fermentação. A primeira célula, provavelmente, continha um RNA como material genético, uma vez que ele é mais simples que o DNA. Estude um livro chamado A Teoria do Mundo do RNA, onde os seres vivos tinham o RNA como material genético predominante. Mais tarde, durante a seleção natural e processos aleatórios, percebeu-se que o DNA era mais estável que o RNA, tornando então o material genético que nós carregamos até hoje no interior do núcleo das células eucarióticas, ok? Para comprovar a teoria de Oparin-Haldane, em 1953, Stanley Miller e Fox fizeram um experimento em laboratório, simulando a atmosfera primitiva. Para isso, usaram uma vidraria onde, em um dos balões havia água quente, simulando os oceanos quentes daquela época, e o outro balão tinha os gases citados por Oparin-Haldane, simulando a atmosfera primitiva. Vale ressaltar que havia eletrodos que despertavam faíscas, cerca de 10.000 volts, para simular os raios e relâmpagos da atmosfera primitiva. Com cerca de uma semana, Miller percebeu que a coloração da água, que era transparente, começou a ficar amarelada e gordurenta. Empolgado, ele coletou uma amostra desse líquido e percebeu a presença de aminoácidos, então dando sequência para a teoria de Oparin-Haldane estar no caminho correto. Vamos para as questões? Questão número 1. Em uma experiência, Francesco Redi colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros tiveram sua abertura recoberta por um pedaço de gaze. Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos vidros, que não continham a gaze, recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos com gaze, elas não apareceram. Essa experiência ilustra o princípio da letra A. Teoria celular? Não. B.
biogênese? Sim, galera. Francesco Redi era defensor da biogênese. Beleza? A título de curiosidade, na letra A fala a teoria celular de dois cientistas chamados Schleiden e Schwann, onde eles postulam que todo ser vivo é formado por célula e toda célula surge de outra pré-existente. Letra B. Questão 2. Com relação à origem da vida, são feitas 3 afirmações. A ideia de que a vida surge a partir da vida pré-existente é conhecida como biogênese. 2. A crença em que a vida poderia surgir a partir da água, lixo, sujeira e outros meios caracteriza a ideia da abiogênese. 3. A crença em que a vida é fruto da ação de um Criador, como consta no livro Gênesis da Bíblia, é denominada de criacionismo. Assinale a alternativa que classifica corretamente cada afirmação como derrubada ou não derrubada por Pasteur. Então vamos lá. Número 1. A ideia de que vida surgiu a partir da vida pré-existente é conhecida como biogênese. Verdadeira. Então ela não foi derrubada. 2. Crença em que a vida poderia surgir a partir de água, lixo, sujeira, entre outros meios. Sim, essa foi derrubada, refutada. 3. A crença em que a vida é fruto da ação de um Criador, como consta no livro Gênesis, é denominada de criacionismo. Galera, aqui é meio perigoso, né? A ciência, na verdade, não vai tentar meter o seu dedo aí, mas vamos considerar então como derrubada, beleza? Então nós ficamos com a letra B. Questão 3. Hellman chegou a uma receita para produzir ratos, em que afirmava que se você pegasse uma camisa suja e suada, colocasse nela grãos de trigo e a deixasse em um canto escuro, como em um porão, após alguns dias surgiriam ratos. Letra A. Essa receita descreve qual princípio sobre a origem da vida? Letra B. A receita, apesar de errônea, mostrava um certo grau de eficiência, ou seja, ela funcionava em alguns casos. Propõe uma explicação alternativa à biogênese que justifica o aparecimento de ratos. Tempo. Galera, olha a resposta que eu fiz na letra A. Essa receita descreve o princípio de geração espontânea, que diz que seres vivos surgem da matéria inanimada. E na letra B, os ratos foram atraídos pela oferta disponível de alimentos citados no texto, conjuntamente com um ambiente confortável proposta pela camisa suja. Ratos se instalaram, após a sua reprodução, a sua ninhada estava ali. Beleza ou não? Beleza. Valeu, galera. Questão 4. O trecho a seguir foi escrito por um determinado cientista do século XIX para descrever sua teoria a respeito da origem da vida. E, embora seja fato, observado diariamente, que o número infinito de vermes é produzido em cadáveres e em vegetais em decomposição, eu me sinto tentado a acreditar que esses vermes são todos gerados por inseminação, reprodução sexuada, e que o material em putrefação, no qual são encontrados, não tem outra função senão servir de lugar para eles fazerem ninhos, onde depositam os ovos na época de reprodução e onde também encontram alimento. A teoria defendida por este cientista é denominada de letra A. Big Bang? Não. B. Abiogênese? Não. C. Biogênese? Perfeito, galera. Perceba que ele falou reprodução sexuada. Na verdade, a resposta sendo a letra C, esse texto refere-se a Francesco Redi. Questão 5. A pesquisa científica objetiva fundamentalmente contribuir para a evolução do conhecimento humano em todos os setores, sendo sistematicamente planejada e executada segundo rigorosos critérios de processamento das informações. O esquema abaixo está relacionado com esse assunto. Analise-o. De acordo com o esquema e o assunto abordado, assinale a alternativa que melhor identifica a etapa. Então vamos olhar lá o esquema. Nós temos uma observação, nós temos aí uma hipótese, uma predição, testes, e aí nós vamos ver as hipóteses. No lado esquerdo temos suporte às hipóteses, ou seja, parece ser verdade. Então testes futuros vão comprovar isso para propor a teoria. Do lado direito tem hipótese rejeitada. Bom, nesse caso da hipótese rejeitada, vejamos o que se refere ao número 1. Rejeitei a hipótese. Então, o que identifica a etapa 1? Letra A, discussão. B, conclusão. C, hipótese nova ou revisada. D, experimentação. E a resposta correta é a letra C, criação de uma hipótese nova, uma vez que aquela sua foi rejeitada. Questão 6.
Um grupo de pesquisa realizou um experimento com o objetivo de determinar se plantas atacadas por insetos herbívoros liberam compostos voláteis que alertariam outras plantas, promovendo a síntese de compostos de defesa de forma preventiva. Durante o experimento foram realizadas as seguintes ações. A planta 1 foi colocada no interior de uma campânula, na presença de insetos herbívoros. A planta 3 foi colocada em uma campânula sem insetos. Na campânula 5 foram colocadas somente insetos. As plantas 2, 4 e 6 ficaram expostas ao ar que atravessou a campânula. Os pesquisadores constataram que a planta 2 produziu níveis elevados de nicotina, composto que repele insetos, quando comparado com as plantas 4 e 6. Então aqui você tem o esquema. A planta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na campânula 1 nós temos a planta e os insetos. Então a planta passa a produzir uma substância chamada nicotina que alerta a planta 2. Na planta 3 não há insetos. Por mais que tenha fluxo de ar, não haverá nicotina presente, não avisando a planta 4. Já a campânula 5 tem um inseto, não produzindo nicotina e não avisando a planta 6. Então, sobre os resultados do experimento, afirma-se, número 1, tanto a planta 1 quanto a 3 produziram compostos de alerta? Não, galera, a planta 3 não produziu composto de alerta. Falso. 2, a planta 3 e a campânula 5 apresentam controle do experimento? Verdadeiro, galera. Controle do experimento. Correta 2. 3, a planta 3 demonstra que os vegetais não produzem compostos que alertam quando não atacados por herbívoros. Beleza, é isso mesmo. A campânula 5 demonstra que os insetos são os responsáveis pela síntese de compostos de alerta. Não, quem é o responsável por síntese do composto de alerta é a planta e não o inseto. Então nós ficamos como itens corretos o 2 e o 3. Sendo assim, a resposta é a letra C. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi muito bacana. Os exercícios aqui feitos são exercícios propostos do material pré-vestibular Tetra. Se você não conhece esse canal, conheça os demais videoaulas e se inscreva nele, avisando os colegas. Até semana que vem com mais aula. Beijo. Tchau, galera.